Detesto a rainha. Uma mulher, nem mesmo romana, governando o mundo? Enfeitiçado por essa mulher amaldiçoada. A uma prostituta deu ele seu império. Cleópatra é conhecida por impor tortura, venenos e até mesmo sua sensualidade. Não se pode discutir com Cleópatra. Ela tem um gênio terrível. Cleópatra não é uma pessoa. Cleópatra é uma fragrância de perfume. Cleópatra é o principal papel de Elizabeth Taylor. Ela é uma boneca para criança, tema de festa infantil, inspiração para videoclipe, nome de asteroide. Cleópatra não é uma pessoa. Ela é uma entidade, uma lenda, um mito. Uma mulher traiçoeira e louca por poder, que por meio de sua indecente sensualidade, manipulou os mais importantes homens de sua época a ficarem aos seus pés. Cleópatra VII é uma das figuras mais memoráveis da história. Famosa rainha do Egito e amante de 2 grandes generais romanos, ela é conhecida mundialmente por seu caráter ambicioso e extravagante, por sua falta de piedade e irresistível beleza. Diferente de tantas outras mulheres que têm suas histórias silenciadas e apagadas, caindo no esquecimento, Cleópatra segue no imaginário geral, mesmo 2000 anos após sua morte. Sua imagem é facilmente identificável, tanto em termos de aparência quanto em personalidade. Isso, mesmo só havendo um retrato seu feito durante sua vida e os relatos sobre seu caráter serem controlados por homens romanos. A percepção sobre sua figura vai muito além dos livros de história. Todos a conhecem, ou pelo menos, pensam conhecer. Cleópatra nasceu em 69 a.C., segunda de 3 irmãs, que depois foram seguidas por 2 meninos. Eram todos parte da dinastia Ptolomeu, a fabulosamente rica dinastia que governava o Egito. Era uma família conturbada, com uma quantidade de conspirações e traições tão grande quanto seus casamentos entre parentes. Sua história, entretanto, não se resume somente aos homens. As mulheres ptolomaicas eram tão ferozes quanto seus maridos e irmãos, o que se deve ao imenso poder que possuíam. Construíam templos, juntavam esquadras, lançavam campanhas militares, além de governarem junto de seus maridos. No Egito, as mulheres gozavam de liberdades consideradas sem precedentes para o resto do mundo antigo. Elas herdavam igualmente e possuíam propriedades independentes, emprestavam dinheiro e davam entrada em processos judiciais. Ao casarem, não eram submetidas ao controle dos maridos e podiam se divorciar. Cleópatra cresceu em um país em que seus direitos como mulher, independentemente de ser rainha, eram muito diferentes do resto do mundo. Um país que lhe rendeu modelos de papéis femininos mais poderosos que qualquer outra rainha na história. Sabe-se pouco sobre sua infância, mas uma coisa é certa. Ela gozou da melhor educação disponível do mundo helenístico. A escolarização de uma jovem na linhagem para o trono era levada a sério em Alexandria. Ela teve aulas com os mais prestigiosos acadêmicos e acesso à biblioteca mais estruturada da época, que por acaso se localizava logo no seu quintal. A Biblioteca de Alexandria, fundada por Ptolomeu I, contava com mais de 100 mil rolos organizados por ordem alfabética e assunto. Ligada a ela havia um museu e um instituto de pesquisa. Conhecimento, aprendizado e estudo eram fatores de extremo valor em Alexandria. Lá, os acadêmicos reinavam supremos, e a cidade era um imã para as grandes mentes do Mediterrâneo. Cleópatra se beneficiava diretamente com isso. Ela morava no centro do conhecimento da antiguidade e tinha um repertório que refletia a magnitude do conteúdo ao qual era exposta. Cleópatra era uma mulher desenvolta, possuindo não somente uma excelente capacidade de discursar, mas também um amplo repertório de assuntos. Ela sabia falar e sabia do que estava falando. Tinha confiança no que dizia. E por que não teria? Ela, aos 18 anos, era rainha do Império Ptolomaico. Todos os territórios contidos nele eram dela, assim como todas as riquezas que ele oferecia. Ela era rica, inteligente e poderosa. Não precisava medir suas palavras. Mas esse não era o pensamento romano. Ser uma mulher romana era bem diferente do que ser uma mulher de Alexandria. Em Roma, as mulheres gozavam dos mesmos direitos legais que crianças e galinhas. As romanas passavam despercebidas, baixavam os olhos em público e ficavam silenciosas. Eram invisíveis na vida intelectual e mal apareciam em pinturas e esculturas. Mulheres eram para ser inconspícuas. Uma autoridade feminina como Cleópatra, então, era um conceito sem sentido. Toda a existência de Cleópatra ia contra a concepção romana de como uma mulher deveria ser e agir. Ela era uma comandante, uma rainha, mais poderosa e rica do que qualquer homem em Roma. Era o oposto de passiva, se impunha e expressava suas opiniões livremente. Assim, 48 a.C., quando a icônica cena de Cleópatra revelando-se para César de dentro de um pacote ocorreu e a parceria dos dois foi efetivada,
A notícia que circulou em Roma foi que a rainha egípcia, com sua beleza e sensualidade exótica, havia seduzido Júlio César, manipulando-o a ajudá-la. Não importava que ela tivesse apenas 21 anos e ele 52. Não importava que ela não tinha indícios de qualquer experiência sexual anterior e ele tinha tantos casos amorosos quanto feitos militares. Nada disso importava. Se Júlio César, o grande general romano, havia optado por ajudar e trabalhar com Cleópatra, ela certamente o havia enfeitiçado com sua sedução. Para os romanos, não havia possibilidade alguma de ela, uma mulher, ter conseguido articular ideias estratégicas e se entenderem em um mesmo ponto intelectual de Júlio César. A cena da revelação, de fato, tem seu impacto dramático. Entretanto, assumir que a sedução foi a primeira coisa que emergiu da relação dos dois não parece verossímil. Quando se encontraram, Cleópatra estava em meio a um conflito com seu marido, que também era seu irmão mais novo de 13 anos. Ela havia sido exilada do reino e buscava apoio. César estava hospedado em Alexandria, e um alinhamento com ele lhe proporcionaria segurança. O general romano, por sua vez, tinha que escolher um lado entre os irmãos. O jovem de 13 anos, além de se mostrar mais resistente a negociações, havia sido responsável pela morte de Pompeu, conterrâneo de César. Dessa forma, ele escolheu simpatizar com Cleópatra. Se tratou de uma decisão estratégica, mais do que qualquer coisa relacionada aos encantos da rainha. Mais tarde, eles de fato entraram em um relacionamento. Se era somente sexual, por interesse, ou envolvia algum tipo de sentimento, não é claro. Mas uma coisa é certa, a repercussão do envolvimento entre os dois não foi bem vista em Roma. Mesmo assim, a relação de César e Cleópatra se manteve até a morte do Romano em 44 a.C. Seu assassinato a impactou profundamente. Independentemente de qual fosse a ligação pessoal entre eles, significava um golpe político catastrófico para ela. 2 anos depois, o mundo mediterrâneo foi dividido. Marco Antônio, parceiro fiel de César, ficou com o Oriente, e Otaviano, sobrinho neto, com o Ocidente. Para Cleópatra, que queria manter boas relações com Roma e com o mundo oriental, isso significava que precisava se alinhar de alguma maneira com Marco Antônio. Procurou bajulá-lo, com grandiosidades e extravagâncias. Convidou-o para jantares, deu-lhe presentes. Ela queria agradá-lo, e não poupou nas medidas. Logo, os dois haviam virado companheiros de farra, mas um tempo depois, amantes. Dizem que Marco Antônio se apaixonou intensamente logo no começo, que perdeu a cabeça como um rapazinho, mais uma vez perpetuando a história de Cleópatra como uma dominadora de homens. Pouco importava o voraz apetite sexual de Marco Antônio, ou o fato de logo antes de tê-la encontrado, ele ter se envolvido com a rainha da Capadócia. A sedutora era somente ela. A realidade era que o alinhamento entre os dois era tão vantajoso para Antônio quanto era para Cleópatra. Ela era alguém com extrema influência no Oriente, onde ele centrava suas ambições militares, além de ter muitas riquezas que poderiam bancar suas expedições. A ajuda e apoio dela eram imprescindíveis para ele. E assim foi. Cleópatra e Antônio foram grandes fontes de apoio um para o outro, independente do status da sua relação pessoal. Ela cuidava dos custos das aventuras dele, e ele a recompensava com novos territórios para seu império. Entretanto, a grande prova de lealdade da relação dos dois veio em 32 a.C., quando as tensões entre Antônio e Otaviano chegaram ao limite. No início de 32 a.C., Otaviano foi até o Senado com a intenção de projetar acusações sobre Antônio, argumentando que ele representava uma ameaça a Roma. Assim, fixou uma data em que traria provas que embasassem sua fala. Alguns meses depois, voltou com um documento de extrema importância, o suposto testamento de Antônio. Nele, o romano afirmava que mesmo que morresse em Roma, queria que seu corpo fosse enviado para Cleópatra no Egito. A cláusula, verdadeira ou não, foi suficiente para gerar um alvoroço no Senado. Os senadores não podiam acreditar que Marco Antônio preferiria ter seu corpo no Oriente, junto de uma rainha obscena, do que na grande Roma. Otaviano tirou o maior proveito da situação, vendendo mais uma vez a narrativa de Cleópatra como uma manipuladora que havia enfeitiçado Antônio, fazendo-o perder completamente a razão. Era o que ele precisava para provar para o Senado que Marco Antônio não era mais confiável. Ainda aumentou a história, afirmando que a dominação da egípcia fazia parte de um plano elaborado para se apropriar de Roma e torná-la província do Egito. Ela estaria decidida a conquistá-los, como havia conquistado Antônio. Assim, no final de outubro daquele mesmo ano, Otaviano, com a aprovação do Senado, declarou a guerra a Cleópatra. A guerra não foi simples para Cleópatra e Marco Antônio. Eles perdiam territórios, aliados e recursos constantemente. Não foi uma surpresa quando, em setembro de 31 a.C.,
Otaviano o superou em uma batalha naval, garantindo definitivamente sua vitória. Marco Antônio foi o primeiro a ir. Suicidou-se logo na chegada do inimigo. A esse ponto, sentia que havia perdido tudo, e a humilhação era demais para suportar. A hora de Cleópatra demorou um pouco mais de tempo. Otaviano a manteve presa. Queria ela viva para que ornamentasse seu cortejo de triunfo. Queria que ela marchasse pelas ruas de Roma como sua prisioneira. Cleópatra preferia morrer do que passar por tal humilhação. E assim fez. No dia 10 de agosto de 31 a.C., Otaviano recebeu uma carta de Cleópatra enviada pelo guarda que a vigiava. Abriu-a e se deparou com um pedido da rainha para ser enterrada ao lado de Antônio. Ele logo entendeu o que havia acontecido e correu às pressas para os aposentos da egípcia. Porém, já era tarde demais. Cleópatra estava deitada num divã dourado, vestida com seu traje mais belo. Em suas mãos, segurava o cetro e o flagelo. Estava morta. Cleópatra morreu aos 39 anos de idade, após ter governado por quase 22 anos. Com sua morte, Otaviano tornou formalmente o Egito uma província de Roma e a dinastia ptolomaica chegou ao fim. Foi uma grande vitória para os romanos. O prestigioso Egito e todas as suas riquezas agora pertenciam a ele. Otaviano estava estático, enaltecendo-se as perspectivas de ter derrotado duas das mais importantes figuras da época e poder se financiar com o tesouro egípcio. Para aumentar ainda mais sua glória, de uma maneira que não culpasse homens romanos, ele usou novamente Cleópatra como bode expiatório. Perpetuou a imagem negativa que já possuíam dela. Porém, dessa vez, de uma maneira que tomou proporções hiperbólicas, ela se tornou uma gananciosa sem quaisquer limites, completamente obcecada em aumentar seu poder, independentemente das consequências. Uma mulher sem destrezas, que seduzia todos os homens com quem encontrava. Uma dominadora sem um pingo de piedade, que havia manipulado Júlio César e Marco Antônio, levando-os à destruição. Cleópatra deixou de ser uma pessoa. Ela se tornou uma personagem na história em que Otaviano e os romanos contavam. Ela se tornou a vilã da história, porque não há nada tão heróico e tão glorioso quanto derrotar um grande vilão. Toda a sua capacidade, tanto intelectual quanto estrategista, foi esquecida, e o imaginário que ficou foi o da sedutora e ambiciosa, que é o imaginário que segue até hoje, representado e retratado pelas inúmeras mídias e produtos com seu nome. Cleópatra não é simplesmente uma figura histórica. Ela é uma fabricação desenvolvida por relatos parciais romanos e perpetuada por empresas que querem capitalizar da percepção que se tem dela, da narrativa que foi criada, do mito.